Mateus capítulo de número 13. Nós vamos meditar em algo aqui hoje muito poderoso. Nós vamos meditar em algo que nos conecta como povo. Nós vamos, a partir desse tema que nós estamos trabalhando, aliançados. Nós temos que entender o nível do compromisso e dessa aliança que fizemos para com Deus e para com o seu reino. Eu acho que há um domingo atrás nós trouxemos uma palavra sobre isso. Nós falamos de 4 tipos de aliança que nós temos que levar em conta uma vez que nós decidimos caminhar com Cristo. A primeira aliança é a aliança para com Deus. E essa aliança, ela não é uma aliança só quando nós estamos no culto, na igreja. É uma aliança que abrange todas as áreas da nossa vida. Nós falamos da aliança para com a palavra de Deus. É impensável um cristão no tempo de hoje não meditar e não ler a palavra de Deus todos os dias. Porque a única forma de você confrontar a mentira é com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Jesus em João 17 estava dizendo, orando aos discípulos, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No mundo das fake news, no mundo da mentira, do teatro, se você quiser combater a mentira, apenas com a palavra de Deus é possível. Então, aliançar-se com a palavra de Deus é um compromisso de todos nós. Depois nós falamos da aliança para com a nossa casa, para com a nossa família. E na altura recordo que disse que a nossa casa tem que ser o melhor lugar da terra. A sua casa tem que ser o melhor lugar da terra. Tem que ser um lugar, homem, que você deseja voltar todos os dias. Tem que ser um lugar onde você é nutrido, você é mulher protegida, você é amparada. Você é filho, você recebe a direção, a proteção, mas também o limite, porque nós precisamos entender que não é só proteção e provisão, mas também é limite. Então essa aliança para com a nossa casa, e nessa hierarquia, nessa ordem, nós entendemos que a quarta aliança, e sobre ela eu quero falar hoje, aliança para com o reino de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é súdito de um reino. Amém? Mateus capítulo de número 13, eu quero ler apenas um versículo, o versículo de número 44. A palavra de Deus, ela, para ser pregada genuinamente, ela precisa ser lida, precisa ser explicada e precisa ser aplicada. Só assim uma pregação acontece. Não é pela emoção, não é pelo grito, é pelo entendimento da verdade que está sobre a palavra. Diga para alguém que está do seu lado: Deus vai falar conosco hoje. Quem encontrou 44 do capítulo 13 de Mateus, vamos ler o texto que diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro. Repita comigo: tesouro. É semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem. Repita comigo: tudo quanto tem. E compra aquele campo. Amém? Fica com sua Bíblia aberta, feche os seus olhos um minuto. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, que vai muito além das palavras que eu expresso nesse altar. Espírito capaz de levar a palavra até a divisão da alma e do espírito e fazer aquilo que lhe apraz. O Senhor nos congregou aqui hoje para que nós entendamos que somos súditos deste reino. O reino dos céus é chegado, ele foi implantado. João Batista anunciou, Jesus o confirmou, e ele está expandindo. Está chegando a hora de ser selecionado de todo o restante. Está chegando a hora do joio ser arrancado e queimado no fogo, e do teu reino ser completo nesta terra. Eu quero te pedir nesta noite, Senhor, que teu Espírito, enquanto fala, ele vai inundando o coração desta pessoa que quem sabe chegou aqui hoje triste, desesperançada, Deus, se sentindo fraca, se sentindo isolada, solitária, se sentindo sem forças para caminhar
olhando para o horizonte, não vê esperança, eu quero te pedir que toque no coração desta pessoa, que o teu reino possa inundar este coração, e que ao sair dessas portas, nós saiamos aqui, Senhor, fortalecidos com a tua palavra, porque o teu reino é chegado, nós somos embaixadores do teu reino. Eu te peço que fale conosco, no nome de Jesus, amém e amém. Amados, é muito interessante e peculiar entendermos pela palavra de Deus que Jesus Cristo veio inaugurar um grande projeto já anunciado desde a queda. Jesus Cristo veio anunciar um outro sistema de governo. Jesus Cristo veio personificar um reino que difere de todos os reinos que você conhecera. Nós, quando lemos a palavra de Deus, a gente sabe que a relação de Deus primeiro é com os patriarcas, depois há um governo teocrático, o Senhor falando com os patriarcas, com os profetas. Mas chegou um tempo que o povo queria um rei, porque o modelo era o modelo habitual, toda nação tinha um rei. E o rei dessa nação, por característica, ele era um hábil comandante militar. Ele tinha autoridade, ele tinha reconhecimento, e o povo quis também um rei. E quando Samuel, ele aceita pela escolha do povo, ungir Saul como rei. E logo depois de Saul, Davi, começa o período monárquico na história do povo de Deus. Quando o Senhor faz uma promessa para Davi, dizendo que o trono dele jamais faltaria herdeiro, o trono seria completo sempre. Essa promessa está querendo dizer que Jesus é o rei que vai tomar o trono de Davi, ele vai reinar para todo o sempre. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Mateus, nós precisamos entender que Mateus, ele quer apresentar Jesus como um rei. Ele precisa mostrar que este rei é um rei vigoroso, um rei com história, um rei com origem, um rei com genealogia. Então ele explica de onde Jesus é oriundo. Ele explica de onde Jesus está vindo, porque um rei não aparece de qualquer maneira. Um rei tem que ter linhagem real, tem que ter história, ele tem que ter uma geração passada para ele se apresentar como rei. Quando você lê a Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, em muitos livros, você vê que quando os reis tomavam uma determinada nação, o que eles faziam era exterminar a família real, para que não houvesse nenhum herdeiro para ameaçar aquele rei que tomou aquela nação. Então Mateus, ele começa a explicar quem é Jesus. Ele começa dizendo que ele é descendente da família de Davi, e ele conta gerações antes, 14 gerações depois, para apresentar Jesus. E Jesus Cristo, ele chega dizendo que o reino é chegado. Quando ele usa o verbo colocado nessa posição, o reino é chegado, ele está querendo dizer: eu sou o representante do reino, eu sou o herdeiro do trono, eu cheguei, o reino dos céus é chegado. Quando ele vai ensinar os seus discípulos a orar, o que ele diz? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O rei já está na terra, só que o rei, ele não é recebido como rei, porque existe uma concorrência muito grande de reis que não queriam que esse rei aparecesse. Desde o período que Jesus nasceu, os imperadores queriam anular este rei. Quando souberam que Jesus tinha nascido, foi dada uma ordem para exterminar todas as crianças abaixo de 3 anos. E a história não para por aí. Quando Jesus começa o seu ministério, o próprio sistema político e religioso quer exterminar Jesus, porque não querem concorrência de nenhum outro rei. Só que esse rei, quando ele chega operando aquilo que nenhum rei pode operar. Ele chega falando como nenhum outro rei pode falar. Em capítulo 2 de Lucas vai dizer que quando ele começava a falar, as pessoas olhavam de fora e diziam o seguinte: ele fala como quem tem autoridade, e não como os fariseus. Olha, esse rei é diferente dos outros reis. E ele diz o seguinte: o meu reino não é deste mundo.
Quando nós chegamos nesse capítulo de número 13, você vai ver que existem parábolas. Jesus está explicando por parábolas o que é o reino. O reino não é um sistema religioso. O reino não é um sistema de um agrupamento de pessoas que manipula outras pessoas, que frauda outras pessoas. O reino é de paz, justiça e alegria no Espírito. Esse reino está representado na pessoa de Jesus. Esse reino é diferente de tudo que a terra já viu. E quando Jesus chega operando milagres e desafiando aquelas autoridades, eles se sentem ameaçados. Jesus, quando cura aquele cego, o texto diz que no primeiro culto que Jesus vai, eles dão uma oportunidade para Jesus ler, e ele pega Isaías 61 e ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu. E ele vai lendo o texto, vai lendo o texto, vai lendo o texto. Quando chega no final, ele fecha a escritura e diz: hoje cumpriu essa escritura. O que ele está dizendo? O rei chegou, está aqui, o reino dos céus é chegado, está implantado na terra. E você continua lendo. E o que está escrito aí embaixo? A partir desse momento, eles começaram a arquitetar um plano para matá-lo. Ou seja, a ameaça contra esse rei não é de agora. A ameaça contra os ungidos, os representantes, os embaixadores desse reino, não é de agora. Desde quando ele surgiu, estão tentando suprimir esse reino. Mas eu vim aqui dizer para você nesta noite: ninguém que tentou contra esse rei já venceu alguma vez, porque ele é vencedor. E já já ele vai descer num cavalo branco, e na sua coxa vai estar escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando a gente lê esse texto, quando a gente lê esse capítulo, a gente vai vendo algumas parábolas que Jesus está explicando. Com a sua Bíblia aberta, do versículo 1 ao 23, ele vai falar sobre o semeador, que anunciando a palavra, mas frutifica apenas nos corações de quem está preparado. É por isso explica muita coisa. Isso explica muitas vezes a gente ouvir pessoas vir à igreja, ouvir a palavra, e a vida não muda. A gente vê pessoas congregar, vê multidões de pessoas dizendo: eu sou de Jesus, mas a vida não condiz. Esta parábola do semeador está dizendo que existem tipos e níveis de pessoas que se aliançam com o reino. Existem alianças que são muito frágeis. Existem alianças que em ambientes elas são frágeis. Você serve a Jesus? Não, eu vou lá na igreja cristológica de vez em quando, ou em outra qualquer. Vamos aqui fazer um negocinho para uma corrupção? Vamos fraudar o INSS? Vamos. Corta essa parte. Alianças frágeis é a parábola do semeador. É a semente que cai ao lado do caminho, que cai entre as rochas. Mas existe uma semente, eu creio que essa caiu no meu e no seu coração. Ela cai em boa terra. Diga assim: aqui tem boa terra. Diga aí alguém: aqui tem boa terra. Ela caiu numa boa terra e ela está frutificando, está mudando você. Nos versículos 24 ao 30, 36 a 43, é o joio separado do trigo. O reino já está presente, mas convive com o mal até o juízo final. Por que a pergunta clássica: mas fulano é crente, fulano é da igreja, como é que pode tantos escândalos aparecendo hoje em dia? É porque o joio ainda está no meio do trigo. Mas vai chegar o dia que o agricultor vai mandar os anjos vir cortar o joio e queimar o joio no fogo, e vai separar o trigo do joio. Até lá nós temos que conviver com o joio. E nós temos uma pressão muito grande, mostrando só o joio, mas não mostra o trigo. Tudo que você vê na internet é denigrindo a imagem da igreja, do reino de Deus, dos representantes do reino de Deus. Você não vê falando sobre o trigo, só vê mostrando sobre o joio. Não se mostra as obras que a igreja faz. O Ocidente está fundamentado em valores cristãos. Isso não se mostra, só mostra o que é joio. E tem crente que gosta de partilhar joio com outro crente. Olha aí esse joio aí. Jesus está explicando o que é o reino. No reino tem joio. Depois no versículo 31 e 32, ele vai falar sobre a parábola do grão de mostarda. O reino começa pequeno, presta atenção nisso.
O reino começa pequeno, mas cresce de forma surpreendente. Ainda ontem, eu estava vendo algo. Tiveram umas irmãs lá em casa, visitar a pastora Alice, e a gente estava comentando na sala. Falei, tudo que nós estamos vivendo começou aqui nesta sala. A igreja espalhada em toda a terra começou na vida de um homem. O Filho de Deus que desceu aqui e disse, o reino é chegado. Jesus desceu na terra para representar e inaugurar esse reino, do qual eu e você fazemos parte. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e fala assim, está um silêncio aqui hoje. O fermento, isso é tudo no capítulo 13. O fermento, o reino atua de dentro para fora, transformando silenciosamente. Quem faz pão, quem faz bolo sabe. Não é mostrar. O fermento coloca lá e daí a pouco vai crescendo, vai crescendo. O reino é desse jeito. Ele entra pelos ouvidos, desce ao coração, e aí a pessoa começa a mudar, as práticas começam a mudar, as palavras começam a mudar. Se você dá lugar para o reino transformar esse fermento, transformar você vai ser mudado, cada dia vai morrer por uma coisa, até alcançar a estatura de varão perfeito. Você vai melhorando a cada dia, porque o reino é chegado. Se você aliançar com esse reino de verdade, não tem como você ser mais a mesma pessoa. É muito complicado uma pessoa que é do reino e fala palavrão. Não sair da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então sai, então você precisa deixar o fermento trabalhar mais. A sua boca é feita para adorar o rei e não para dividir a adoração com outras coisas. Diga para alguém que está do seu lado, olha o fermento aí. Segura o fermento aí, irmão. No versículo de número 44 que lemos, o reino é o tesouro escondido. O reino tem um valor absoluto e exige entrega total. Presta atenção no versículo que lemos. O homem achou um tesouro escondido, mas o terreno não era dele. E como é que você tira um tesouro num terreno que não é seu? Se você fizer isso, você está furtando uma propriedade alheia. Sim ou não? Sim. Mas o que ele faz? Ele entende que achou a coisa mais preciosa da sua vida. Ele encontrou o verdadeiro tesouro da sua existência. Aquilo que vai completá-lo em todas as suas partes. E aí o que ele faz? Ele deixa lá o tesouro, porque o terreno não é dele. E ele vai. O texto diz que ele vende tudo quanto tem. E volta e compra aquele campo. Sabe o que esse homem sabe? Ele sabe que o tesouro que é o reino, Jesus está explicando que o tesouro que é o reino vale mais que casa. Pega aí, vale mais que carro, vale mais que empresa, vale mais que a conta no banco, vale mais com aquilo que você considera mais precioso. Ele entendeu que o reino era o seu maior patrimônio, até porque o reino ele é duradouro, ele não é só nessa atmosfera, não é só nesse tempo, ele vai ampliar e vai crescer muito mais. Pergunta para alguém que está do seu lado aí, está disposto a vender o quê? O que é tão valioso para você que vale mais que o reino? O que é mais valioso que o reino para mim e para você? Diga para alguém que está um silêncio aqui hoje, ainda está. Nos versículos 45 e 46 ele fala de uma outra parábola do grande valor. O reino é buscado conscientemente por quem entende o seu valor. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso está acontecendo aqui é uma reunião de súditos do reino. Então vamos parar com essa conversa mole que não é sobre vir na igreja. É sobre vir na igreja sim. É sobre congregar os súditos do reino.
É sobre estarmos juntos para aprendermos e afinarmos aquilo, para reverberarmos o reino lá fora. O reino tem que ser maior, mais importante do que a minha e a sua agenda. O reino tem que ter prioridade. Ou eu sou do reino, diz a Bruna Carla, ou eu não sou ninguém. E aí? O que é mais importante? Não, diga aí para alguém, não precisa responder. Não responde, só baixa a cabeça. Nos versículos 47 a 50, ele fala da rede, o reino culminará em juízo e separação final. Eu tenho algumas 5 atitudes que qualquer súdito desse reino tem que ter na mente e na sua prática de vida. Jesus Cristo disse certa vez que é pelos frutos que nós conhecemos. Jesus não disse, é porque fala que vocês vão conhecer. Ele disse que é pelos frutos. Se você vê um pé de manga, mesmo que ela não tenha manga, você sabe que se vier fruto dali vai vir? É natural, é lógico. É pelos frutos que nós conhecemos. O reino de Deus é estabelecido em primeiro lugar pela encarnação de Cristo, o verbo que se fez carne, pela cruz que o consumou, pela ressurreição que confirmou, pelo Espírito Santo que foi derramado sobre nós para sermos súditos desse reino. Lembra? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Você é representante do reino. Você é súdito desse reino. Você não caminha na terra apenas com título de residência ou um BI. Você não é nacional de nenhum país. Você é súdito do reino. Você é súdito do reino. Os seus valores são superiores. E essas 5 atitudes que nós precisamos entender e praticar. A primeira delas é reconhecer o valor supremo do reino. E como é que eu mostro isso? Na minha caminhada, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, nas minhas prioridades. Nós nos congregamos aqui para aprender, mas o trabalho está lá fora para fazer. Nós precisamos fazer com que o reino chegue nas pessoas. É maravilhoso estar aqui, mas o serviço, o único serviço dos súditos do reino é fazer discípulos. Não é a gente fazer uma agendinha para o nosso grupo. É sair como guerreiros aí fora e arrebatar as almas que estão morrendo da mão do adversário. Reconhecer o valor supremo do reino. Jesus disse, buscai primeiro o quê? O quê? Ai, Jesus. Nada pode ocupar o lugar central que pertence ao reino de Deus na sua vida. Nós estamos vivendo no tempo do individualismo, onde as pessoas pensam em si apenas. E nós estamos falando do universo da igreja na terra. Nós estamos vivendo esse tempo que Jesus disse que aconteceria. Tempos de individualismo. Mas nesse reino, nós precisamos entender o que realmente é importante. Primeira atitude, reconhecer o valor supremo do reino. Deixa eu te perguntar algo. Que valor tem o reino de Deus na sua agenda, nos seus planos? É fácil você pegar no telemóvel e mandar uma mensagem dizendo que não vai estar no culto. Que prioridade tem o reino na sua vida? Diga para alguém do teu celular, está um silêncio aqui hoje absurdo. Diga aí. Segunda atitude. Hoje vai ser bom, irmão. Espera aí, diga assim, tá ruim, tá tenso, mas vai melhorar.
Ei! Segunda atitude: renunciar o que for necessário. O homem da parábola vendeu tudo. Aliança envolve renúncia consciente. Olha o que Dietrich Bonhoeffer disse: quando Cristo chama um homem, Ele o chama para morrer. Alguém quer morrer aqui hoje? Mas esse morrer aqui é morrer para si mesmo. Morrer para si mesmo. Morrer para suas convicções. E viver para Cristo. Paulo atingiu esse nível. Ele diz: para mim viver é Cristo e o resto tanto faz. Jesus está chamando a igreja genuína desse tempo com essa mentalidade. Não para reunir, para ouvir um som, umas camadas de teclado para emocionar o seu coração e fazer você chorar. Não, para você sair daquela porta ali convencido de que você é um súdito do reino, que há um poder sobre a sua vida e há uma missão para você cumprir. Ela começa em você e depois expande para tudo que está à sua volta. Lembre-se disso. Renunciar o que for necessário. Terceiro, viver em obediência ao rei. Todo reino tem um território, tem um exército, tem uma nobreza, uma corte e tem um rei. E todo súdito desse reino deve obediência a este rei. Você sabe qual que é o grande problema hoje? Que a gente quer o favor do rei, mas não queremos obedecer o rei. A gente quer estar na corte, nós queremos estar nos corredores dos palácios do rei, mas nós não queremos obedecer o rei. E eu quero te dizer algo: nesse reino só há um rei, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quarto, produzir frutos visíveis. Onde o reino reina, há fruto. Lá em Gálatas 5:22. O reino transforma caráter. Presta atenção. O reino transforma caráter, relações e propósitos. Eu vou ter que dizer isso. Eu vou ter que dizer. Se você não permite que o reino transforme o seu caráter, é porque você ainda não é súdito do reino. Você está querendo viver a sua agenda dentro do reino. Mas eu quero dizer algo: o fermento está liberado aqui hoje. Aleluia. O fermento está liberado aqui hoje para você parar de viver essa vida dupla. Para você mudar e dizer: eu estou com o reino cravado no meu peito. Eu quero viver isso como se fosse a coisa mais importante da minha vida. E o resto não conta. Tem alguém aqui para dizer amém? Amém. Melhorou. Última atitude: viver com esperança escatológica. E aqui eu quero finalizar. O que é isso? Esse reino, ele se coloca como a única opção de esperança de futuro possível. Porque esse reino, ele não depende do que as organizações internacionais vão decidir. Esse reino, ele não depende do que o presidente de algum país vai fazer com outro país. Esse reino, ele não depende das guerras e rumores de guerra que nós ouvimos todos os dias. Esse reino será efetivado e vai governar toda a terra. Esse reino, ele vai colocar em ordem todas as coisas. E você quer saber mais? Eu e você reinaremos com ele neste reino que será estabelecido sobre a terra. É por isso que os poderosos podem fazer o que quiserem, pensar o que quiserem. Mas eu sei, e a palavra diz que um dia eles vão joelhar, vão dobrar os joelhos e com a boca vão confessar que Jesus Cristo, o Rei desse reino, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então você é um embaixador, você é um representante do reino,
Você não fala de qualquer jeito, você não anda de qualquer jeito. Você não faz as suas escolhas, as suas prioridades de qualquer maneira. Elas têm que ter uma finalidade de reino. Tudo que nós fazemos, todos os nossos propósitos tem que ter a finalidade de reino. E aqui está o segredo, porque muitas coisas que a gente tenta fazer não dá certo, não funciona, porque não tem função e direção de reino. Você quer ver um exemplo? Você quer abrir uma empresa, mas a primeira coisa que você tem que perguntar é como essa empresa vai glorificar o reino. Você quer fazer uma faculdade, você tem que perguntar como essa profissão vai fazer com que o reino se expanda. Você solteira, quer casar, você tem que perguntar como essa união vai favorecer o reino. E eu queria perguntar algo aqui hoje. Porque essa pergunta foi me feita sobre uma outra construção. O reino é apenas uma mensagem que você admira, ou um tesouro pelo qual você decidiu viver? Em outras palavras, do que você está disposto a abrir mão para viver este reino? Para comprar este campo com esse tesouro? O que você está disposto a renunciar? O que você está disposto a deixar para trás? Estará você disposta a perdoar a quem te ofendeu? Estará você disposta a tirar esta mágoa que está no seu coração porque alguém cometeu uma injustiça para consigo? Porque esse reino é de paz, é justiça, de alegria, mas também é de perdão. Você estará disposta a renunciar esta aliança que tem te afastado do reino, essa prática que tem te afastado do reino? Como assim, pastor? Você vem no culto, é cheio de Deus, é cheio da palavra, mas depois começa a flertar com outras influências que não são do reino. Deixa eu te dizer algo. Se tem uma coisa que esse reino sabe, que o rei desse reino sabe, é aqueles que são seus. E não adianta teatro de crente, não adianta fingir de pastor. Nós temos que amar o reino, ser súdito desse reino e servir esse reino. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Quero chamar os músicos aqui. Talvez você tenha chegado aqui hoje, talvez você tenha ido, visitado várias igrejas, talvez você até se sinta bem no ambiente, que é um ambiente tranquilo, mas talvez você não tenha tomado a sua decisão de vender tudo, renunciar a tudo que você tem e servir o rei deste reino. Quem sabe você veio aqui nesta tarde, nesta noite, com a intenção de ouvir o que Deus quer falar ao seu coração. Eu gostaria que você entendesse hoje que não há nada de maior valor do que pertencer a este reino. Não tem nada que se compara a ser súdito desse reino. Se você se entristece, Ele vem com alegria para o seu coração. Se você se sente fraco, Ele vem com força sobre a sua vida. Se você se sente sozinho, Ele nunca vai te abandonar. E eu quero hoje aqui fazer algo. Eu queria convidar você que ainda não tomou a decisão de ser súdito genuíno
deste reino. Pastor, tem questões que eu preciso tratar, tem questões que eu preciso resolver. Eu quero te convidar a dar esse passo hoje. Confessar esse rei como o rei da sua vida. E a partir de hoje começar a seguir como súdito desse rei, ajustando a sua vida a cada dia para servir com excelência esse rei. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Enquanto a igreja ora, enquanto a igreja intercede para que correntes caiam nesta noite, tem pessoas aqui que precisam tomar essa decisão. Tem pessoas aqui que precisam dar esse passo, já não aguenta mais caminhar por conta própria. Tem pessoas aqui que o Senhor trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra e tomar essa decisão. Chega de tentar fazer pela própria força. Chega de tentar fazer dar certo pela própria força. O rei deste reino está te chamando hoje para que você tome essa decisão. E a partir de agora, se você tomar essa decisão, Ele vai colocar um anel no seu dedo. Ele vai te dar uma veste real. E você já não caminha mais de qualquer maneira sobre a terra. Onde você chegar, você vai ser reconhecido, reconhecida como súdito desse reino. A ansiedade, a depressão não mais vai cercar você, não mais vai tirar do seu sono. Você vai viver uma vida de liberdade, de verdade, e ansiando pela implantação completa deste reino na terra. Eu vou te dar alguns minutos. Enquanto nós adoramos ao Senhor, a igreja clama ao Senhor. Interceda nesse momento para que algemas caiam. Interceda para que correntes caiam agora. No nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor. No nome de Jesus nós clamamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Isso tudo é para te dar tempo. Isso é tudo para você ter oportunidade, para ter tempo de decidir. É hoje. Não adie para amanhã. É hoje que o Senhor está te chamando. É hoje que esse rei está te chamando. É o ponto de viragem na sua história. É o antes e o depois. É hoje. Se você tiver coragem, dá um passo aqui à frente. Venha receber o rei deste reino no seu coração. Venha recebê-lo nesta noite. Quem sabe você está em casa assistindo essa transmissão. Quem sabe a palavra adentrou o seu coração nesta noite. Você tem a oportunidade de aí onde você está tomar essa decisão. De não caminhar mais só, de não caminhar mais sozinho, sozinha. Você está sendo convidado a fazer parte de um povo especial, zeloso de boas obras. Aqueles que foram chamados para anunciar as virtudes deste rei, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a sua oportunidade. Esta é a sua oportunidade. Você tem mais alguns minutos. Aleluias. Aleluias. Deixa o rei falar ao seu coração. Essa oportunidade pode ser única. Aleluia. Aleluia.
entreguei minha vida a Jesus, eu estou caminhando, mas eu sinto fraquezas em algumas áreas da minha vida. E eu não quero continuar assim, eu preciso melhorar. Eu preciso intensificar essa minha aliança. Tem coisas que eu preciso decidir e preciso mudar na minha vida. Eu quero nesta noite, Senhor, entregar completamente a totalidade do meu ser a Ti. A minha vida, o meu casamento, os meus sonhos, os meus projetos. E fazer tudo em consonância, alinhado com o Teu reino e com o Teu propósito para mim. Se esta é a sua situação aí mesmo onde você está, feche os seus olhos nesta noite. Feche os seus olhos nesta noite, porque o Rei vai tocar você aí onde você está. O Rei vai tocar você onde você está. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar na sua vida. As coisas vão começar a alterar. Coisas que você tem tentado durante tanto tempo e não tem conseguido realizar. Deus vai começar a mudar na sua vida. É você com Ele aí agora. Faça esse pacto, intensificando essa aliança com o Rei agora. Diga para Ele que você não quer mais viver assim, que você quer mudar, que você não quer ser vencido sempre pela mesma coisa. Essa é a sua oportunidade. Fale com o Rei aí. Fale com o Rei. Aleluia. Renuncie isso que está te afastando do Rei. Renuncie nesta noite. Aleluia. A morte venceste. A morte venceste. O véu tu rompestes, a tumba vazia, glória. Se você fez essa oração, ergue a sua mão e adore ao Senhor. Adore ao Senhor nesta noite. Adore o Rei nesta noite. Liberte-se, libere-se na adoração ao Rei. Aleluia. O Rei vem. O Rei vem. O Rei vem. Aleluia. Solta a sua voz e cante. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Cante para o seu Rei. Poderoso esse nome é, Adore o seu Rei. maior que tudo ele é. Aleluia. Ó, poderoso esse nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus, Poderoso esse nome é. nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Rei? Quem pode aplaudir o Rei mais forte? Renuncie tudo. Venda tudo quanto você tem e compra esse campo, porque nesse campo está o maior tesouro. O reino de Deus é chegado, está infundido e implantado no seu coração. Você é súdito desse reino. Você não é qualquer pessoa, você não é qualquer um. Você tem a vitória decretada da parte do Rei sobre a sua vida. Quantos creem nessa verdade? Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Estenda a sua mão assim. A agenda está aí. Estenda a sua mão assim, dá uma olhada aqui na agenda rapidinho, peraí. O Bruno já colocou aqui. Quantos entenderam? Amém. Amanhã tem homens e mulheres. Quinta. Sexta social. Quinta nós temos, como é que ela chama?
Missionária Marlene Silva vai estar conosco ministrando na quinta-feira, Raízes e Conquistas. Amém? Amém? Amém, amém, gente? Amém. Toca de novo o refrão aí. Poderoso esse nome, poderoso esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Agora sim, estenda sua mão. Sejam bem-vindos, Marcelo de volta. Aplauda o Senhor pela vida do Marcelo. Chegou do Brasil. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Estenda sua mão assim. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas em você ninguém vai tocar. Você tem a marca, és um súdito do reino. Por isso você vai contemplar com os seus olhos e ver os seus inimigos fugindo por 7 caminhos. A bênção que enriquece e não acrescenta dores estará sobre ti, sobre a sua casa, sobre o seu celeiro desde agora e para sempre. Todas essas bênçãos nos seguirão, nos alcançarão e não nos deixarão, porque o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces eternas consolações do Espírito Santo estarão conosco não só hoje, mas por toda a eternidade. E aquele que é súdito deste reino, que recebe essa palavra, concorde dizendo: abrace alguém aí, diga: você é súdito do reino, represente o reino lá fora, e de paz, e que o Senhor vos abençoe.